One, two, 3. Olá! Hoje, na edição especial do Jornal Cidadão na Linha, com oferecimento do Açaí Paraense, trataremos sobre um assunto muito polêmico. No último dia 22 de agosto, humoristas foram às ruas de Copacabana para protestar contra a lei que os proíbe de imitar e fazer piadas com os candidatos à eleição. A lei existe desde 1997, mas tomou luz agora, causando muita revolta e descontentamento entre o público e os claros humoristas. A nossa repórter Ana Binotto foi lá conferir. Estamos acostumados a ver essas pessoas travestidas de personagens ou imitando personalidades conhecidas. Eles trazem sorrisos a milhões de lares brasileiros durante a semana, principalmente quando fazem piadas com políticos e gente influente. São de todas as idades e de várias emissoras de programas de TV, entre os quais podemos destacar o Pânico na TV, do sucesso da Rede TV, o Cacete e Planeta e o CQC da Bandeirantes. Brincadeiras com políticos costumam agradar o público em geral, porque descontraem os sérios candidatos e desmobilizam as respostas prontas, que costumam ser dadas por eles em entrevistas em épocas de eleição. Os programas humorísticos trazem um lado engraçado dessas pessoas à tona, sendo inclusive muitas vezes uma maneira do próprio candidato tocar o público jovem, por exemplo. A liberdade de expressão dos meios de comunicação é tão importante para a democracia quanto o próprio processo eleitoral. Na TV americana, os próprios candidatos participam dos programas de humor. Neste episódio de Saturday Night Live da rede NBC, exibido pouco antes das eleições americanas de 2008, John McCain, candidato à presidência pelo Partido Republicano, aparece ao lado da atriz Tina Fey, que faz uma sátira da candidata vice dele, Sarah Palin. No dia 22 de agosto de 2010, no Rio de Janeiro, manifestantes humoristas fizeram uma passeata contra o que chamavam de censura à democracia. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos institui a liberdade de expressão. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Da mesma forma, este direito é garantido pelo item 9 do artigo 5º da Constituição Brasileira. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nos últimos meses veio à tona uma lei que contradiz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira de 1988 ao instituir a censura à liberdade de imprensa, congelando a cobertura jornalística das eleições de 2010. Na verdade, trata-se do artigo 45 da Lei 9504, a Lei Eleitoral de 1997, e ele institui multa de até R$100 mil para qualquer programa de televisão que utilize, nessas palavras, trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degradem ou ridicularizem candidato, partido político ou coligação. Eu estive em Copacabana, onde centenas de humoristas e o público em geral estavam protestando contra essa lei e pedindo a revisão da mesma. Vai! Hã? Pode ir! Ah, tá bom. Eu estou aqui em Copacabana, onde centenas de humoristas estão protestando contra a lei que os proíbe de fazer piada com candidatos à eleição. Eu estou aqui com o Danilo Gentili, do CQC, da Band. Danilo, o que você acha dessa lei e por que você acha que ela surgiu agora, bem nesse momento de eleição? Na verdade, essa lei aí existe desde 97. Nessa eleição, especificamente, do presidente, 2 anos atrás teve eleição, não era tão assim. Essa eleição, especificamente, o TSE começou a interpretar essa maneira de uma forma mais dura. É uma lei que nem devia existir. Essa lei não devia existir, é totalmente ridícula. Mas já que existe, o TSE ainda está interpretando ela de uma forma mais dura ainda, mais ridícula. Danilo, vocês humoristas não podem fazer piada com os candidatos. Mas, por exemplo, o candidato Tiririca, que é humorista, está baseando a sua campanha em textos cômicos. O que você acha disso? Eu não sei, outro dia eu ouvi o Tiririca fazer isso no horário eleitoral, eu dei risada, na hora eu falei, não posso rir, vou me multar, eu fico na dúvida agora. Tiririca, eu acho que democracia é democracia, ele quis fazer isso, ele fez. Eu acho que ele não tem que ser proibido de fazer isso, eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Os caras ficam falando que a liberdade termina onde começa a do outro, não, véio, isso aí é de gente que não é íntegro. Quem é íntegro sabe ser livre e passar o limite. Cada um fala o que quer e ouve também o que não quer. Essa é a democracia.
comediante de stand-up e da Globo, Fábio Porchat, está lendo agora o Manifesto do Humor Sem Censura. Vamos escutar um pouquinho. O humor sem censura. Quando o Estado proíbe o direito de expressão e impede os cidadãos de exporem suas ideias e a livre imprensa de se pronunciar, damos início a um retrocesso inaceitável, nos remetendo ao totalitarismo. Nesse ato, não temos a intenção de minar o governo atual, apenas queremos que tal atitude seja revista pelas autoridades eleitorais. As restrições impostas aos profissionais do humor são francamente inconstitucionais, uma forma arbitrária e espúria de censurar o seu trabalho, silenciando-os. No exercício da democracia, informar e criticar não somente é um direito, mas um dever. Queremos ter o direito de cumprir o nosso dever. Não é com a mordaça que exercitamos a democracia, mas com a liberdade de expressão e de criação. Que o nosso humor possa servir de carapuça para os que se locupletam com as jogadas infames da política imoral. Que os detentores do poder eleitoral guiem-se pela consciência democrática, pelo bom senso da cidadania. Que em um exemplo de fidalguia, reconsiderem em nome da decência e da moralidade as medidas tomadas que denigrem a imagem do Brasil junto aos países que praticam a democracia. Que sejam isentos de apadrinhamentos e de servidão diante dos interesses politiqueiros e nos deem uma demonstração de lisura para que possamos retornar com altivez e humor à liberdade de expressão. E por fim, que o eleitor possa decidir ele mesmo, rir ou não, com determinada piada. E principalmente, que possa decidir o que fazer com o seu voto. Valeu, gente! Os humoristas estão se esforçando muito para continuar fazendo piada e se adaptando à lei eleitoral. Mas é no mínimo contraditório que haja uma lei como essa em um país onde houve uma grande luta contra a ditadura e a favor da liberdade de expressão. É um absurdo que ainda haja pessoas que precisem ir para as ruas fazer protesto para poder falar o que pensam e ouvir o que pensam. Mas é importante ressaltar que nunca é tarde para que o STF siga a Constituição brasileira, como foi o caso, por exemplo, da Lei de Imprensa de 1967, que, sendo um resquício da legislação da ditadura, foi revogada. Essa lei, esse artigo, deve ser revogado também. Obrigada. É com você, Camila. Muito obrigada, Ana. E agora tem uma pergunta para o público. De que adianta ter liberdade se mesmo na democracia em que vivemos não podemos escutar ou falar o que queremos? Os políticos defendem os interesses dos eleitores ou apenas o seu poder pessoal? O nosso jornal fica por aqui. Até mais. Até mais, gente. É dois, é dois, é três. Tchup tchup tchubiru tchubiru tchup tchubiru